Sula, Oi. boa noite. Por que thumbnail é importante e por que não é considerado perda de tempo? Ih! Então, Tá permitido agredir o chat. é basicamente por causa disso tudo que eu... Não, pera, deixa eu fazer outra gente mais interessante. Literalmente, toda essa explicação foi uma defesa de porque thumbnail é importante. Mas, vamos lá. O que acontece com a sua cabecinha, tá? Tem gente que tem a fantasia e não consegue imaginar as coisas. Thumbnail é importante porque se você não consegue imaginar as coisas, desenha. Desenha, organiza os elementos na sua frente. Você não precisa imaginar nada, tá? Segundo pensamento, se você consegue imaginar as coisas, você vai perceber com uma certa velocidade à medida que você tentar produzir que as coisas que você imaginou do jeito que tá na sua cabeça não existem. Não tem como funcionar. Eu tenho essa coisa do 2D, né? Silhueta, shape, linha. E a coisa do 3D, o objeto de verdade como ele existe. A sua imaginação de uma ilustração, ela é meio 2.5D. Você acha que cabe tudo aquilo no papel. Você acha que você tá usando um ângulo de câmera só. Mas à medida que você imagina a cena, você tá fazendo edições sutis na sua cabeça. Você tá imaginando ela de um jeito que parece que dá certo. E aí quando você vai tentar executar, não dá. Então também é importante por causa disso. Não confie no que você imaginou. Você já leu livro de ficção? Quando você tá lendo um livro de ficção, o autor tá descrevendo o que tá acontecendo na cena e você imagina a cena, e aí ele coloca mais um elemento e você tem que trocar tudo que você imaginou. É mais ou menos isso que tá acontecendo com a sua cabeça. Você acha que você tá imaginando ilustração, você tá imaginando outra coisa. Então, você tem que testar como ilustração. Ilustração é estático no papel, então vai testar. Testar é importante. Existem duas filosofias de design, tá? Quando você tá nessa coisa de uma resposta certa, você tem uma pergunta que tem uma resposta certa. Ela é uma coisa um pouquinho mais exatas. Então você imagina que quando você tá lá na engenharia e você vai construir um prédio... gato, favor. Você tá lá na engenharia e você vai construir um prédio, seu prédio não pode cair. Então, existe uma resposta para aquela pergunta. Se isso aqui, essa estrutura vai segurar o peso. Se ela não segurar o peso, o prédio caiu e acabou, tá? Mas, quando você está trabalhando com ilustração, essa resposta ela é mais de humanas. Existem várias respostas para a mesma pergunta. E você não sabe qual é a melhor. Você não sabe nem mesmo se aquela proposta de resposta vai realmente resolver o problema. Então você tem que testar, tá? Então assim, se na engenharia você precisa fazer uma coisa que vai segurar o peso e ele precisa segurar o peso e acabou, existem áreas da própria engenharia, tá? Que elas não conseguem prever o comportamento dos materiais tão bem. Uma dessas áreas é a mecânica de fluidos. Então, por exemplo, vamos supor que você está tentando fazer uma mangueira. E essa mangueira tem que fazer um esguicho com uma pressão X com uma área Y, sabe? E você tenta prever o comportamento da água e você não consegue. Então você troca de filosofia de design, tá? Em vez de você tentar fazer todos os cálculos para fazer o bico de mangueira perfeito, você vai fazer 10 bicos de mangueira e ver qual que mais se aproxima da solução que você quer. E aí você pega esse que melhor sucedeu na resposta, melhor sucedeu em responder o problema, né? E faz 10 variações dele, pega o melhor e você repete isso até você chegar na melhor solução que você consegue. Então em vez de a gente trabalhar com essa coisa mais exata, de que a gente vai fazer uma vez só e vai ficar daquele jeito, a gente trabalha com a outra filosofia de design. A gente tem um problema, que a solução é aberta, e a gente não tem certeza de como isso funciona. Então, pra gente, é extremamente importante testar essas soluções antes de tentar produzir. E aí a gente pega e refina até a solução ficar boa, certo? Mas é isso. Faz o thumbnail. Se isso não for o suficiente pra te convencer, cadê aquele negócio do Trust Me Bro? Faz porque eu mandei. É isso. Cadê o chicote? Sula, tu sabe, uma vez tu me explicou esse negócio a nossa cabeça funciona como se fosse uma câmera e não como uma foto. E isso fez tanto sentido pros briefings que eu recebo das minhas clientes.
Porque a gente vai imaginando pedaços soltos. E aí a gente, vai juntar tudo que essa imagem vai dar certo. E não dá. Porque às vezes é tipo, eu trabalho com livro, né? Aí às vezes é tipo assim, aí o mocinho tá com a mão no cabelo e no ombro dela e ela ou sei lá, no peito dele e não sei o que, mas tem que aparecer o peitoral, tem que aparecer o tanquinho e tem que aparecer não sei o que. E eu fico assim, querida. Não dá. Eu tenho uma história da época de publicidade que a gente fez uma ilustração de um tênis, um sapato, né? E no briefing tava assim, a gente precisa ver a parte de cima e a parte de baixo. Então a gente fez 2 vistas. A gente fez ele visto de cima, ele visto de lado, né? E aí, ok, ela falou, não pode ser 2 imagens, tem que ser uma só. Então, para aparecer a parte de cima e a parte de baixo, a gente fez o tênis torcido. Que aí você via um pedaço do solado e você via a parte de cima. E ela falou, não pode estar torcido. Eu quero ver em cima e embaixo ao mesmo tempo numa imagem só. E aí eu falei, como? E aí ela entendeu que o que ela tava pedindo não funciona. Saca? Então a nossa cabeça engana a gente. Saca? Não confia. Testa os trem. Certo? É isso. O espelho daria 2 imagens. Exato. Só confirme, faz thumbnail porque eu mandei. É isso, pronto. Obedeçam a Sula, ela bate. Às vezes. Eu tenho chicote, sim. Sula, pode explicar o processo de Splash para games? Sempre que tento fazer um processo mais planejado, sinto que fica muito raso e não tão explorado. E a pessoa diz que tu é incrível. É verdade. Obrigado. Olha só. Deixa eu pegar o Splash aqui. Cadê mesmo? Peraí. Eu tenho Splash aqui. Ironicamente, eu vou pegar alguma coisa. Isso aqui é do Hi-Res. Não é isso. Não quero de LOL. Vamos lá. Esse cara é um amorzinho. Adoro ele. Esse Splash é fantástico. Não aceito opiniões contrárias. Olha só. Se você tá com essa sensação de que o processo não tá tão bem explorado, é provavelmente porque você não fez thumbnail o suficiente. Olha só, um macete, tá? Quando você tá vendo os thumbnails da peça, você não tá vendo todos os thumbnails. Você tá vendo os thumbnails que assim, ó, a gente escolhe thumbnail. Tem uma regra do universo. Como o universo funciona. Entropia, sorte. Vocês escolhem a palavra bonita aí. Que é o seguinte. Se você tem um thumbnail que você não gosta e você manda esse thumbnail pro cliente, esse thumbnail será escolhido, não tem dúvida nenhuma. Se você fala, não quero fazer essa peça, esse thumbnail vai ser a peça escolhida, mas sem sombra de dúvida. Todo mundo que trabalha com isso pode atestar essa experiência. Então, com o tempo, com a experiência, tá? Você descobre que você não coloca o thumbnail que você não gosta. Então, quando a gente mostra essa tabelinha de thumbnail, né? Isso aqui não são todos os thumbnails que a gente produziu. A gente produz vários thumbnails, mais do que isso aqui. Tipo, na base de 10, 12. Realistamente para um trabalho. Quando eu tô fazendo trabalho pessoal, eu viajo na maionese, lá vai 20, 30, sabe? Mas eu vou colocar nessa tabela os thumbnails que são os mais fortes e os que eu quero fazer. Esse filtro é muito importante, tá? Então, dentro das opções que você manda para o cliente, só manda opções que você gosta. Se você não tem opção suficiente que você gosta, você não terminou de fazer os thumbnails, tá? Então, faz mais thumbnail do que você vai mandar para o cliente. Você tá vendo que esses thumbnails estão limpinhos, eles estão sombreadinhos, eles estão... Essa etapa de limpar, fazer o thumbnail apresentável para o cliente, é só depois que os thumbnails estiverem prontos, tá? Deixa eu ver se eu consigo cutucar aqui os thumbnails que eu tenho dessa peça. Aqui, peraí. Não, pera. Tá tudo bem, tá tudo sob controle, isso. Aqui, nós. Eu acho que eu não salvei os outros thumbnails aqui. Eu queria pegar... isso aqui eu literalmente apago. Como eu não vou mexer naqueles thumbnails, eu literalmente apago. Mas eu tenho essa coisa de ter vários thumbnails no mesmo arquivo. O arquivo de thumbnail, inclusive, maior. E eu vou fazendo um monte de coisa, apago, edito, o que seja. Sabe? Então a gente faz mais thumbnail do que a gente manda pro cliente, tá? De novo, galera. Esse processo de produzir ilustração é um processo de paciência. A gente tá nessa sociedade que obriga a gente a fazer tudo rápido, postar todo dia, postar com frequência, não sei o quê. E, ai meu Deus, eu vi o vídeo de processo, fulano disse que terminou a ilustração em 3 dias. Não é assim que funciona.
Grande parte do ensinamento de arte é vai mais devagar. Então, se você está insatisfeito com o resultado final, você provavelmente pode explorar mais. E nesse momento que você tem o thumbnail, nesse momento que isso acontece, você vai parar e perguntar: isso aqui está com elemento suficiente? Se essa peça ficar finalizada, eu vou ficar satisfeita com ela? Não. O que mais que eu posso colocar ou tirar aqui? Entendeu? Então, é parte do processo de thumbnail, sim. Certo? Tu não tem nenhuma coisa de Smite que tu possa mostrar? Ah, esse negócio de Smite são antigos. Pera aí. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. É só porque foi uma Sim, mais splash mesmo, né, que tu fez. sim, pera aí. O bom é que é antigo, a gente sabe que não tá no NDA, né? Exato. Ah, nossa. Vamos lá, pera aí. Os thumbnails de Splash, eles eram mais pegados, tá? Gente, pera aí. Esse aqui era o final. Esse é um dos splashes que eu fiz pra Smite há muito tempo, tá? Esses aqui são os thumbnails que eu mandei pro cliente, ó. Olha o que eu tava falando do negócio do rosto. Não tem rosto nos thumbnails, não precisa, saca? E aí você vê que, tipo, olha os elementos a mais, olha os efeitinhos, saca? Isso aqui é antigo. Cara, nós. Eu não sei o que eu posso mostrar aqui. Mas sim, thumbnail, depois o sketch, né? Ó, sketch finalizadinho. Olha o que eu tava falando do negócio do processo. Olha como é que o sketch do cenário foi feito na mancha e o personagem é feito na linha encochapada. Então, tipo, a gente adapta o resultado que a gente quer e a gente usa o processo adequado pro resultado. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de Smite aqui, peraí. Esse aqui ficou massa também. O pastel tá gritando. Ah, o pastel, cara. É isso. É o pastel, né? É o que pastel. ele tá gritando? Sim. Exato. Aqui, ó. Essa aqui é a outra, né? Deixa eu ver o que eu tenho de thumbnail aqui. Isso, aqui, ó. Você vê que esse aqui eu mandei só 3, ó. E aí, olha que bonitinho. Olha a Sula tentando mostrar trabalhos. Thumbnail tudo sombreadinho. Eu tava com tempo. Mas esses são os thumbnails da peça, saca? Ó. Tava inspirada no thumbnail do Mike. Sim, eu acho que eu tava. Acho que eu tinha acabado de assistir o workshop de thumbnail dele. Certeza. E aí, cara, aí não tem como. Cadê? Sketch.